Olá, gente que saiu do nosso canal, um forte abraço, que Deus abençoe a cada um de vocês com muitas bênçãos dos céus. Gente, nós vamos estarmos falando mais uma vez do caso Bacabal. Tem alguém já que fica, né, achando que a gente está falando demais, que o caso Bacabal tem que esquecer, né, que não vale a pena falar, que ninguém vai conseguir nada e que a Clarice não está nem aí. E nós vamos estarmos trazendo um assunto neste canal, ou neste vídeo dessa vez, pelo seguinte, olha só. Nós fizemos aí vou até mudar o nome aqui, que eu estou colocando no De Olho nos Fatos. Nós fizemos um vídeo falando sobre a decisão que a Clarice teve, né? E se tornasse uma influenciadora no objetivo de tentar divulgar mais, ficar mais conhecida, né? E divulgar mais a questão do desaparecimento dos filhos dela. E a gente tem visto que verdadeiramente dividiu opiniões sim. Só que uma das coisas que me chamou muita atenção em um comentário, e eu vou estar trazendo aqui para vocês, é sobre a questão do advogado. Por que, Livan? Porque, assim, muitas pessoas abraçaram a Clarice, inclusive eu abracei a decisão dela, é óbvio. Desejo que dê tudo certo. Só que teve algumas pessoas que trouxeram alguns comentários e eu vou estar trazendo aqui para vocês, tá certo? Por quê? Pelo fato de que algumas pessoas abraçaram, disseram realmente a Clarice está fazendo certo, ela vai ficar mais conhecida, ela vai ficar, pode até ficar famosa, né? E isso pode ajudar a encontrar os filhos dela. Óbvio que isso pode acontecer, bem verdade, né? E eu torço para que isso aconteça. Só que algumas pessoas chegaram a comentar, eu preciso trazer esses comentários aqui porque algumas pessoas pensam de um jeito, outras pensam de outro, gente. Isso é fato. Algumas pessoas chegaram a dizer que a Clarice só quer fama. Algumas pessoas chegaram a dizer que a Clarice só quer fama e que não está nem aí para os filhos dela. Outras pessoas disseram que não, que realmente ela está fazendo certo, que vai ajudar na divulgação para encontrar os filhos. Aí, quando eu questiono algumas pessoas que a Clarice não quer só fama, ela quer realmente encontrar os filhos, aí vem uma pergunta que às vezes a gente termina ficando sem resposta para elas. Quando eu digo aqui que quero ajudar, eu quero ajudar. Só que eu também preciso ter respostas para algumas perguntas que são feitas, que são perguntas meia sensíveis. Por exemplo, quando eu questionei dizendo que acho, a minha opinião, acredito que a Clarice não só quer fama, aí vem a pergunta, mas Elivan, se ela não quer só fama, se ela realmente quer encontrar os filhos, por que ela não aceitou advogado? Por que até hoje foi oferecido 2 advogados que chegaram ao nosso conhecimento e a Clarice não aceitou ainda? Qual o motivo da Clarice não aceitar? Por quê? As pessoas questionam o seguinte, que a divulgação nas redes sociais, ela se tornando uma influenciadora que chegue uma fama, porque já está tendo muita ajuda para a Clarice em relação à divulgação, sabe, das redes sociais, em questão dela ser uma influenciadora, dela crescer nas plataformas aí, já tem muitas pessoas dando aquele verdadeiro empurrão, né? Aquele verdadeiro tranco ali para que pegue aí, saia embalado. Mas as pessoas estão questionando em relação a ela ter rejeitado os advogados. E aí, gente, eu vou ser sincero, por mais que a gente esteja do lado da Clarice, ajudando, dando aquele abraço e dizendo que estamos juntos, mas tem perguntas que às vezes a gente fica sem resposta. Por quê? Porque até eu hoje fico me perguntando também o porquê que a Clarice não quis o advogado, né? Por que a Clarice não quer um advogado do lado dela lutando, assim como a Geis, que eu vou estar falando também da Geis, porque eu conversei agora há pouco com o Luiz, o padrasto do José Arthur, e ele disse que hoje
tem a visita do advogado, com certeza trazendo alguma informação. Então eu vou fazer um vídeo depois, provavelmente no outro canal, também a Livan Sertão Notícias. Ou quem sabe nesse. Mas, enfim, as perguntas são um pouquinho sensíveis e a gente fica sem resposta, porque eu não sei dizer, gente, eu não sei dizer o porquê que a Clarice não quer advogado. A Clarice não falou comigo ainda, a Clarice não me atende, a Clarice não responde às minhas perguntas, às minhas mensagens na outra plataforma, no Insta. Ela não me responde. Então, eu não sei dizer a vocês qual o motivo, gente. Eu vou dizer para vocês que eu estou preste a não vou dizer, não vou dizer a parar de falar do caso, mas eu estou prestes a dar uma pausa porque a gente está sem assunto, a gente está sem novidade, a gente está sem, sabe, sem saber o que vamos trazer. Então, não é que vou parar, mas alguém vai chegar para mim e dizer, Elivan, está falando de outros casos e não falou mais do caso das crianças de Bacabal. É porque assim, gente, veja que eu tenho contato da Geice, eu tenho contato do Luiz, do caso José Arthur, mas nem sempre eu trago nenhum comentário, nenhuma informação, porque por mais que eu tenha o contato deles ali, mas algumas informações estão em sigilos e não é realmente permitido a gente estar trazendo aqui agora, no momento. Mas é um advogado. Ela tem um advogado que está lutando. Eu vou falar isso no outro canal, tá certo? E agora eu vou ligar daqui a pouco novamente, saber das novidades para poder trazer aqui para vocês. No caso Bacabal, a gente viu também a Mariana, lá em Brasília, dando ali uma palavra em relação ao caso Bacabal, pedindo para a gente marcar a Damares, a gente marcou. Enfim, tem alguma coisa que a gente pode estar falando também do caso Bacabal, mas algumas perguntas feitas a gente não tem resposta. Porque eu, sinceramente, por mais que esteja do lado da Clarice, por mais que esteja apoiando, por mais que esteja fazendo aqui aquilo que está ao nosso alcance, mas eu fico intrigado ainda. Clarice, com todo o respeito que tenho a você e as crianças que estão desaparecidas, a este caso que é de grande repercussão, mas te apoio sempre, estou te abraçando desde o começo. Mas eu estou intrigado, sinceramente, eu estou intrigado com essa questão de você não querer, porque você tem aí hoje o Jefferson do seu lado aí, que é um grande profissional, né, influenciador, é uma pessoa muito importante no teu caso aí, no caso das crianças. Mas eu vou concordar com alguns amigos aqui, né, que comentaram no nosso vídeo anterior. Por mais que o Jefferson seja importante, por mais que o Jefferson seja uma pessoa conhecida, por mais que seja um influenciador, por mais que seja uma pessoa que está lhe abraçando, mas eu vou dizer para você, eu concordo com os nossos seguidores. Você pode ter tudo aí, mas se você não tiver um advogado, não vai adiantar de nada, né? Não sei se eu peguei pesado em dizer de nada, ou seria melhor dizer adiantar de quase nada. Porque mais do que um influenciador, mais do que um detetive, mais do que um político, você precisa de um advogado. E as perguntas que estão nos intrigando são essas que a gente está sem resposta. Eu não sei responder, Clarice. Eu não sei responder aos nossos amigos o porquê você não quis um advogado. Porque, assim, a resposta que você deu para o Marcondes Marques, meu amigo, um forte abraço, se ele estiver assistindo esse vídeo, é que você acredita nas autoridades de Bacabal. E, ao mesmo tempo, você disse que eles não lhe dão resposta. A Mariana fez um apelo nas suas redes sociais dizendo que as autoridades de Bacabal não têm nada a trazer para você. Não tem resposta. Por mais que você procure, mas eles não têm resposta. Então, não tem para que você abrir a boca e dizer que não quer um advogado porque acredita e confia nas autoridades de Bacabal, porque essa não é a realidade. Essa não é a realidade. Então, eu estou aqui justamente para trazer a resposta dos nossos seguidores, mas não é a resposta que eles querem. A resposta que eles querem é o porquê, o motivo que você não quer um advogado. Mas, de qualquer maneira, estamos aqui ajudando, compartilhando,
comentando, colocando a foto dos meninos, que eu vou colocar aqui nesse vídeo, enfim. Mas, infelizmente, as pessoas querem uma resposta. Qual o motivo, o verdadeiro motivo, em que você ainda não quis o seu advogado? 2 advogados foi oferecido a você. Só que, Clarice, não quero que você amanhã ou depois apareça com um advogado que seja um qualquer advogado, só por ter o nome de advogado. Nós queremos um advogado que lute pela causa dos seus filhos e não um advogado para silenciar a pergunta do povo. Porque foi o que aconteceu lá em Bananeiras. Lá em Bananeiras, quando o doutor Guastelli foi lá, né, oferecer a sua ajuda, e a dona Socorro, né, foi lá, digamos assim, foi manipulada para colocar um advogado para silenciar a pergunta do povo, que na realidade o advogado lá não estava servindo de absolutamente nada, a não ser para atrapalhar, né? Para silenciar o povo, para o povo não fazer mais as perguntas, as interrogações. Foi o que aconteceu lá, quando o doutor lá, né, que foi assumir o lugar do caso da Ana Sofia, foi simplesmente para calar o povo, para calar as perguntas, as indagações do povo. E o povo estava perguntando, cadê o advogado? Por que ela não quer advogado? Por que ela não quer? Então, trouxeram lá um advogado lá de, né, uma farsa, digamos assim, uma farsa só para calar o povo, porque o doutor Valdir lá não fez nada, a não ser, na minha opinião, a não ser atrapalhar o caso. Atrapalhar, eu digo isso, atrapalhar de entrar um outro advogado que viesse cuidar do caso. Entendeu? Quando ele saiu, que a doutora Vera Franca entrou, provavelmente já era tarde demais. Já tinha fechado o inquérito, já tinha encerrado e dado o decreto de que a Ana Sofia teria sido pelo o Tiago e ele teria o corpo dela. Então, não adiantou de nada. Então, Clarice, o conselho que eu dou para você é que não faça isso, igual foi feito lá em Bananeiras, né? Porque as pessoas estão perguntando, as pessoas estão querendo que você tenha um advogado. E não é qualquer um advogado. Já tinha oferecido 2 advogados de grande responsabilidade, grande profissional, né? Mas você não quis. Agora, se alguém chegar para você querendo colocar alguém aí com o nome de advogado simplesmente para silenciar a pergunta do povo, não é aqui. Nós também vamos saber, porque não há nada encoberto que não seja descoberto, nem oculto que não seja revelado. Entendeu? Estamos do teu lado? Estamos. Mas o Romildo diz uma coisa que eu acredito e abraço. O pau que dá em Francisco, dá em Chico, dá em Chico, dá em Francisco. Então, não vá também aceitar um advogado, né, só para silenciar o povo. Somente para que o povo deixe de fazer perguntas, cadê o advogado? Porque se for para colocar advogado para atrapalhar ou para tapar o sol com a peneira, nós aqui. Nós também sabemos e do jeito que nós apoiamos e abraçamos você, nós também vamos cobrar. Pode ter certeza. Então, eu quero aqui simplesmente deixar esse alerta. A Clarice está indo por um caminho bom? Está. Simplesmente, né, andando, tentando divulgar as fotos dos seus filhos, o conhecimento a todas as pessoas, né? A Mariana foi lá para Brasília, pediu para a gente cobrar a Damares, a gente está cobrando, marcamos a Damares, e enfim, mas isso não basta. Você precisa ter um advogado. E esse advogado precisa ser um advogado sério, assim como a Geice lá estava com um advogado que não estava fazendo nada, e ela agora trocou, e esse advogado que está lá tem o meu respeito e o respeito de muita gente, você precisa também ter um advogado que tenha o respeito das pessoas, tá certo? Que as pessoas respeitem, que as pessoas reconheçam, que tenha um currículo que realmente seja, né, de confiança. Então, se não for assim, também não adianta ter advogado para não fazer nada. Então, precisa de um advogado de responsabilidade que venha cuidar do seu caso, que venha trazer resposta, não tão somente a você, mas ao Brasil, que pede, que grita, que clama, que chora por resposta. Então, essa é a minha palavra, mas continuo te apoiando, continuo do teu lado. Agora que você precisa continuar andando do lugar certo, porque essa questão de influenciadora, para mim, funciona também. Mas não funciona somente isso. Funciona se você tiver um advogado para te ajudar também neste caso. Forte abraço, gente. Deus abençoe a cada um. E eu quero dizer para vocês, né?
que ainda tenho esperança. Ainda tenho esperança de termos uma resposta positiva em relação ao caso das crianças de Bacabal. Apesar de que também já chegou ao nosso conhecimento que o inquérito está sendo encerrado, o inquérito está sendo fechado nos próximos dias. E esse encerramento ou esse fechamento desse inquérito estaria chegando com uma resposta que não era favorável a Clarice nem favorável a nós aqui, mas favorável à justiça que está de frente do caso. Qual seria? Não sei. Mas há uma especulação e há sei lá, um comentário de que esse encerramento ou esse fechamento do inquérito seria simplesmente dizendo que se perderam na mata e sumiu igual fumaça e por isso ficou. Mas vamos aguardar para ver, né? Não podemos também julgar o livro pela capa, nem também, né, dizer aquilo que ainda não foi batido o martelo. Mas são essas as expectativas. Os próprios repórteres lá de Bacabal, a exemplo do Helenildo, eu quero mandar um abraço para o Helenildo e parabenizar pelo belo trabalho dele também, não tão somente o Romarinho Bacabal, como o André, mas tem o Helenildo ali também do Eita Bacabal. E ele trouxe essa palavra dizendo que conversou com a delegada e, segundo a conversa da delegada, o que ela pôde passar para ele, o que ele pôde entender é que o inquérito vai ser encerrado, vai ser fechado, né, com simplesmente as crianças desaparecerem na mata e ninguém tem resposta para isso e acabou. Mas estamos aqui. Forte abraço e até o próximo vídeo, se assim o Criador nos permitir.